Oi, hoje é a resenha do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. No nosso projeto aqui no Montado de Livros, tiramos todos os 9 romances publicados pelo autor. Esse já é o 6º livro do Machado de Assis, que lá no ano passado, em 2018, eu comecei o projeto de leitura de todos os romances que ele publicou. Então foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, agora Dom Casmurro. Sim, faltaram os últimos 3, que vão ficar justamente aqui para esse começo de 2019. Não deu, fazer o quê, né? Mas claro, sempre vale lembrar que esse projeto não era fazer apenas vídeo resenha de cada um desses livros. Eu fiz, na verdade, vários vídeos com leituras comentadas. Por isso, claro que vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir o que eu falei a respeito de todos esses livros e o que eu fui sentindo ao longo dos capítulos enquanto as histórias desenrolavam. Claro que alguns desses livros eu já havia lido, principalmente a fase realista. Memórias Póstumas, Quincas Borbas, inclusive aqui, Dom Casmurro, tudo foi releitura. Mas os anteriores da fase romântica, aí sim eu não sabia quase nada. Ou melhor, até sabia porque eu sempre acompanhei algumas versões televisivas. Ou pelo menos sabia como eram as histórias. Principalmente, por exemplo, de A Mão e a Luva e Helena. Só a Ressurreição que foi uma história um pouco mais inédita para mim. Mas enfim, vamos falar o que importa aqui nesse vídeo, que é justamente Dom Casmurro. Talvez o livro mais conhecido do Machado de Assis. Afinal, quem é que não conhece a história do homem que foi traído pela mulher, mas ele não tem certeza disso. Isso porque, isso todo mundo sabe, essa dúvida plantada na cabeça vem mais das análises que foram feitas a respeito dessa grande obra do Machado de Assis. É só por isso. Talvez o próprio Machado quisesse no fundo dizer, não, Capitolina traiu o Bentinho e ponto, acabou. A história é sobre outra coisa. E é exatamente o que eu posso falar mais a respeito desse livro do Bruxo do Cosme Velho, porque todo mundo já falou alguma coisa a respeito de Dom Casmurro. Eu não tenho lá muita coisa a acrescentar, a não ser confirmar as sensações que eu tive quando já li essa obra em outras oportunidades. Eu já comentei lá nos vídeos de leitura comentada que eu já li muitas vezes Dom Casmurro, provavelmente o livro que eu mais li na minha vida literária. E agora, dessa vez, passado tanto tempo de leitura, acho que devo ter uns 5 ou 7 anos que eu não pego no Dom Casmurro em mãos e leio novamente essa história. Sim, esqueci de bastante coisa, bastante sensações, mas as coisas principais a gente não esquece. Claro, as melhores partes aqui em Dom Casmurro, pra mim, este leitor aqui está falando com vocês, é justamente a parte da paixão de Bentinho por Capitu, principalmente a descoberta, como tudo aquilo começou. E se vocês forem ver lá os vídeos de leitura comentada, especificamente a parte 2, onde há justamente aquele famoso capítulo do penteado, lá eu digo porque realmente aquilo para mim toca muito. Não vou dizer aqui só para não ficar repetitivo, vai lá dar uma olhada no vídeo. Mas com certeza, para mim, Dom Casmurro é isso, é a lembrança do que ele viveu. Aliás, o próprio narrador aqui da história já diz isso o tempo todo e praticamente ele define o livro lá na abertura do primeiro capítulo, primeiro ou segundo capítulo, no segundo, que é justamente o do livro. Pois é justamente nele onde o narrador diz que ele já fez um grande movimento de rememorar o seu passado quando ele reconstruiu exatamente por tintim a casa onde ele vivia anteriormente, quando estava na sua infância. Ou seja, ele construiu um imóvel igual ao que ele tinha, a família dele possuía, mas agora ele, enquanto velho, faltava o principal, faltavam as pessoas ali dentro. E claro, né, Dom Casmurro também é outro livro de memórias, assim como foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas um parágrafo interessante que ele diz a respeito dessa sua tentativa de rememorar o passado é este aqui que eu vou ler para vocês. Meu fim vidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. O que está aqui é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Ou seja, aqui, comecinho do livro, está definido completamente
toda essa obra. É uma tentativa, inclusive, vã de atar as duas pontas, velhice e infância, tentar juntar, fazer um ciclo e se autodefinir. Não, ele não consegue, esse narrador. Inclusive, justamente porque ele já sabe que ele não é o que ele foi um dia. Ele se autodenomina no começo como Dom Casmurro. Só que durante boa parte dessa história aqui que a gente lê, nós o tratamos como Bentinho. Só que também a gente precisa lembrar que ele não é nem Dom Casmurro, nem Bentinho. Ele é Bento Santiago. Essa é a persona verdadeira. Ou seja, na verdade ele foi feliz num tempo onde ele era uma coisa, que não era exatamente ele. E depois ele ficou triste numa fase onde ele foi se tornando aos poucos, por causa da suposta traição, ou traição de fato, num Dom Casmurro. O problema é justamente que Bento Santiago quer se tornar Bentinho, só que ele acaba descobrindo, e está descrito isso nesse parágrafo que eu li para vocês, que ele não consegue justamente porque as pessoas que o faziam ser Bentinho não existem mais. Ou seja, Dom Casmurro, o livro, é um relato de alguém fracassado em conseguir ser feliz novamente. E dito isso, a gente pode começar a dar alguns pitacos a respeito dessa obra do Machado de Assis, como é a estrutura dela. Como disse, eu fiz uma releitura depois de 5, 7 anos de ter feito a última, ou melhor, claro, me lembrava, claro, de uma boa passagem que tem no texto, onde o próprio narrador diz que ele está demorando, né, a ir ao ponto da história, que é justamente a parte da traição. Claro, quem já sabe da existência desse livro sabe que vai acontecer a traição, Capitu, Escobar, Bentinho, esse triângulo amoroso com um filho ali no meio, o Ezequiel. Mas quem nunca leu nada, está vindo pela primeira vez, nunca ouviu falar, quer dizer, nunca ouviu falar de Machado de Assis, é meio forçado, mas nunca quis ler nada dele e começa a ler a história e fica pensando, mas cadê aquela coisa super famosa? Não tem aqui, isso aqui só tem uma história de infância entre dois garotos que se apaixonam, né? Bento tinha 14 anos e Capitolina tinha 15. Não, na verdade é o contrário, né? Bento tinha 15, Capitolina tinha 14. Mas enfim, isso passa e fica 3/4 da história com essa fase da infância, adolescência, principalmente com a questão do seminário, né? Bento precisava ir ao seminário por causa de uma promessa de sua mãe, Dona Glória. Tudo é feito num ritmo bem lento, bem espaçado, bem saboroso. Quando enfim chega a um quarto final da história, aí sim vem a parte da traição. De fato, e tudo é acelerado, traumático, tenso o tempo todo. Há um grande sofrimento. Se você for um bom leitor, você vai perceber que você está sentindo a mesma coisa que o Bentinho, ou Bento Santiago. Você está sofrendo pela traição de Capitu, principalmente pela traição de Escobar, né? E ficando com um certo afastamento doloroso, né, para com o Ezequiel, porque ele parece ser a semelhança do seu verdadeiro pai. Mas o que eu estava querendo dizer com isso, né, do Machado ter estruturado todo o livro em focar na infância e depois ser rápido na fase adulta e climática da história. Isso é proposital para a gente, nós leitores, curtimos a viagem do que ele quis ser novamente, mas não consegue. Depois, quando ele precisa dar os motivos, ele passa com mais rapidez, para não doer tanto na gente, né? Literalmente doer pouco. Mas ele não consegue. O narrador, mas Machado de Assis, tem um grande êxito de justamente fazer a gente viver aquela paixão da infância. Pelo menos eu acho que isso funciona para todo mundo, né? Para mim funcionou quando eu era bem novo. E depois sentir uma dor de fato quando está no clímax da história. Muitos, claro, podem dizer que mas esse livro talvez seja um pouco fraco, ele só fica bom lá no finalzinho. Sim e não. Para mim não. A parte boa do livro é realmente a parte inicial. E claro, a parte final, que é super densa, tem um grande peso, mas literalmente é outro tom. São quase 2 livros dentro de um só. Na verdade, o título certo para essa publicação do Machado de Assis não deveria ser Dom Casmurro, mas Bentinho, porque o tempo todo mais nós somos Bentinho, do que Dom Casmurro. Mas essa história de fazer uma pegadinha com o título da obra, o Machado de Assis parece que fez várias vezes durante suas publicações, né? Só para lembrar, né, Quincas Borba foi o caso, né? Esse personagem Quincas Borba, ele quase não participa da história, se é que ele tem alguma importância. Na verdade, quase nenhuma. É só um jeito de batizar
o texto, mas na verdade o que importa são as outras coisas, principalmente, né, o subtexto, aquelas coisas que você não diz, mas está lá. E claro, outra coisa que a gente precisa lembrar na estrutura que o Machado de Assis se utilizou para construir mais essa outra história, tem os mesmos recursos que já havia nos contos anteriores. Contos não, romances anteriores, aquela coisa de estar conduzindo uma história e de repente ela desandar, literalmente, né? Porque a gente pensa que vai acontecer uma certa coisa e na verdade acontece outra. No caso lá dos primeiros livros que estavam na fase romântica, isso era mais evidente. Parecia que o Machado tinha uma ideia na cabeça bem fixa e passava isso para os leitores. A gente conseguia entender e perceber que sim, a história está caminhando para uma certa situação. Só que depois, de repente, às vezes numa pequena cena, tudo muda completamente. Aqui a gente pode dizer que também acontece a mesma coisa, mas é justamente nessa fase que ele sai da parte da infância e adolescência e passa para a fase adulta. Ou seja, o truque machadiano continua o mesmo. Agora, numa análise talvez mais fria, a gente pode dizer que para quem gosta de histórias com mais acontecimentos, talvez Memórias Póstumas de Brás Cubas seja o ideal. E Dom Casmurro é para quem curte algo bem pequeno, um fiapo de história, como eu costumo dizer, né? Mas, realmente, o que vale aqui em Dom Casmurro é que apesar dele contar muito pouco o Machado de Assis, na verdade, ele faz com uma intensidade que ele nunca conseguiu fazer nos outros livros. Claro, principalmente comparando com a fase romântica. Isso aqui é uma coisa absurdamente distante e se aproxima mais realmente com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Gas Borba também a gente pode colocar no meio. E sim, né? Também vale de novo a comparação. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro são duas histórias contadas por quase defuntos, né? Se lá no primeiro realmente era um defunto, aqui Dom Casmurro também já está morto há muito tempo. Ele praticamente só não diz isso em texto, mas a gente fica com a mesma sensação, né? Principalmente se a gente leu antes Memórias Póstumas. E também, claro, porque esse narrador aqui é tão afiado quanto o de Memórias. E aquela coisa deliciosa do Machado de Assis, ele ficar conversando com o leitor, tirando sarro, fazendo picuinha, principalmente da estrutura narrativa que ele se utiliza para contar dessa história. Porque esse livro aqui de Memórias não é um livro num formato de diário, não, é uma memória num formato de livro, e ele fica tirando sarro até das estruturas. Tanto que nos primeiros capítulos ele trata justamente do título, sobre o assunto e sobre os personagens logo em seguida. Claro que lá em Memórias ele foi mais ousado, fazendo alguns capítulos completamente malucos, né? Aqui não, ele é mais sensato, mas vai por aí a mesma pegada. E também tem um detalhe importante que eu percebi talvez só agora nessa quinta, sétima leitura do romance. Como o Dom Casmurro, ou melhor, o Bento Santiago, na fase ainda de ser, ou tentar ser um seminarista, ele começa as suas aventuras literárias. Lembram? Em alguns capítulos da história onde ele tenta fazer um soneto para Capitu, ou ele acha que é para Capitu, ou inspirado por causa dela, ou as questões da fé religiosa, ele não consegue, né? No máximo a gente fica sabendo que houve um fracasso nessa tentativa, mas a gente não tem nenhuma palhinha de como eram as estrofes lá que ele tentou construir, ou que ele ao menos conseguiu, né? E depois, claro, né, no final aqui de Dom Casmurro, e sem querer dar um grande spoiler, quando ele precisa fazer uma homenagem a alguém que morreu, a gente não fica sabendo o teor também do que ele diz para as pessoas que estavam lá no cemitério. Muitos consideram bem feito, importante, mas de novo, omite-se para a gente, nós leitores, o conteúdo, a parte literária do negócio. O que foi aquilo? Antes um fracasso lá no soneto, depois um êxito no discurso fúnebre. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o Machado sacaneia com a gente também na habilidade desse Bento Santiago em dois momentos da vida dele, ainda como Bentinho e depois já na sua fase quase chegando ao Dom Casmurro. E eu digo isso para a gente poder se questionar: será que esse Dom Casmurro, esse Bento Santiago envelhecido, sabe escrever bem? Porque esse livro aqui é muito bem escrito. É muito auspicioso, muito matreiro, muito irônico, sarcástico. É um monte de coisa que a gente pode atribuir a esse texto, a esse livro de memórias. Sabe mesmo que o Bento Santiago que a gente conheceu, aquele Bentinho que não conseguia fazer um soneto, depois aquele homem mais maduro que viria a ser um Dom Casmurro, faz um texto muito bonito para alguém falecido? Será que esse cara realmente, sendo que a gente não tem nenhuma prova
cabal do que ele escrevia, ele realmente conseguiu evoluir e depois conseguiu fazer um livro de memórias tão bom quanto esse. E essa acaba sendo para mim também uma das partes mais interessantes desse livro do Machado de Assis. Esse narrador talvez inventado, completamente falso, e a gente acredita em tudo que ele está falando. Talvez ele esteja passando tudo errado pra gente. Pode ser que ele... Outra coisa também que eu gosto de dizer a respeito do Dom Casmurro, talvez ele nunca foi feliz na sua infância e adolescência. Talvez ele nunca foi triste na sua fase adulta. Talvez esteja tudo errado. Ele passou completamente equivocado todos os seus sentimentos ao longo da vida. Aí eu tenho que perguntar para vocês concordam com isso? Será que esse narrador realmente ele era incompetente como ele foi lá no começo, depois ele melhorou um pouco? Será que sim? Será que não? Será que toda essa questão, a grande questão que todo mundo fala a respeito dessa grande obra do Machado de Assis, de Capitu ter traído ou não ele, mas não há a confirmação porque a história é narrada em segunda pessoa? Não, o problema desse texto não é porque ela é narrada em segunda, quer dizer, segunda não, em primeira pessoa, não é esse o problema. O problema é que o narrador não é confiável porque ele não sabia escrever. Esse é o problema. E nós nunca tivemos uma confirmação que ele melhorou depois. Bom, e não sabendo mais o que dizer a respeito de Dom Casmurro, é hora de encerrar essa resenha sobre Dom Casmurro. Um comentário meio narrador aqui de Bento Santiago, Bentinho, Dom Casmurro, sei lá o que realmente ele é. Enfim, para Dom Casmurro de Machado de Assis, fácil, atribuo 5 asteriscos. Sim, é uma obra-prima e não tenho o que discutir. Bom, e agora só falta convidar vocês para a continuidade, claro, do projeto de lermos todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. E claro, aqui em 2019 vamos começar com Yaya Garcia, depois Memorial de Aires e por fim Esaú e Jacó. Aliás, amanhã, domingão, já tem a primeira parte da leitura comentada de Yaya Garcia. E espero que vocês possam participar junto comigo. Mas enquanto esse vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas e resenhas que eu fiz lá no ano passado, sim, dentro desse projeto de leitura de todos os romances publicados por Machado de Assis. E tchau!